Saudações a todos, aqui é o Peter Machado, da dupla do Pedro Spadassi e Peter Machado. Nós somos a dupla que vai apresentar os padrões de projeto no padrão Builder, Design Pattern do Gang of Four, chamado de Builder. O que é o Pattern Builder? É um padrão de criação, ou seja, é um padrão que foi desenvolvido para facilitar e encapsular a lógica de construção de um objeto. No caso do Builder, ele é utilizado para facilitar na construção chamadas de objetos complexos. Normalmente, complexo quer dizer objetos constituídos por vários outros objetos. Quando a tua classe que você quer instanciar tem atributos que são outras classes ou collections de outras classes, e dentro dessas classes tem outras classes ainda, classes filhas, classes netas, tornando assim o seu objeto um objeto muito complexo de ser configurado no momento em que você vai instanciar ele e começar a trabalhar com ele. Então o Builder Pattern foi criado para esse tipo de situação. Quando você deseja que a criação e definição dessas partes que estão contidas no objeto complexo seja independente do objeto principal, de modo que quando você vai lá instanciar o seu objeto principal, você não precisa ficar configurando cada um desses objetos filho, criando, instanciando os objetos filho. Você terceiriza esse trabalho por uma classe que a gente conhece como Builder, com uma estrutura que foi feita para isso, para você abstrair toda essa parte trabalhosa no momento em que você vai começar a utilizar o seu objeto complexo. Frequentemente utilizado quando o processo de construção de um objeto é considerado complexo, como eu citei, e esse objeto vai ser instanciado, utilizado em diversas partes do sistema, sendo que em cada parte desse sistema, essa estrutura do objeto, o estado dele, as classes que são filhas dele, que estão dentro dele, tem valores diferentes, conforme você for tendo usos diferentes para o seu objeto complexo, as configurações dos atributos dele, das propriedades, que também são complexas, vai mudando conforme o uso. Então, para você reutilizar o código que tem a inteligência de realizar essas criações, você usa esse pattern. Vamos então ao diagrama de classes, que vai estabelecer aqui as classes que são utilizadas para você implementar esse pattern conforme ele foi desenvolvido. Então, o Builder Pattern ele trabalha em cima dessas classes Builder. A classe Concrete Builder vai ser uma classe que vai instanciar e configurar todo esse objeto que você tem. Então, normalmente, você vai ter várias classes Builder, Concrete Builder, como essa aqui, que cada uma delas vai ser criada para uma situação de uso desse objeto. Então, se o objeto fosse, por exemplo, um carro, você teria uma Concrete Builder para o carro da Volkswagen, uma Concrete Builder para o carro da BMW, e aí já nessa Concrete Builder teria toda a lógica padrão de criação de um carro dessa determinada marca. E a interface Builder que está aqui em cima, da qual todas as Concrete Builder obrigatoriamente implementam, ela define coisas que todos os builders têm que definir. Por exemplo, definir o motor, no caso do carro, definir coisas assim que cada Concrete Builder tem que falar como que vai ser para aquela maneira de instanciar o objeto que ela está automatizando. Aqui, o objeto, o resultado final é chamado de Product. Então, o produto nada mais é do que a tua classe que você vai instanciar lá, que é a classe complexa, que ela é construída pelo Concrete Builder. E a classe que vai ser utilizada, vai ser acessada pelo código cliente, que precisa desse produto, é a classe de diretor. Porque a classe de diretor tem regras de negócio e lógicas que vão poder dizer qual dos Concrete Builders você vai usar para criar o seu objeto. Então, você pode passar, por exemplo, um código para o diretor, e o diretor fala, nesse código eu vou construir um produto usando o Concrete Builder A ou o Concrete Builder B, ou então vou fazer uma união dos dois. E assim você tem o diretor chamando o getResult aqui do Concrete Builder, que vai retornar para quem está acessando o diretor o produto, que é o que o cliente só quer ter o produto, não quer se preocupar em como vai ser criado. Por isso que ele terceiriza
esse processo de decisão de como vai ser a estrutura desse objeto para a Concrete Builder e para o diretor. Então o diretor ele coordena essa criação do produto e devolve ele bonitinho para o cliente, tudo abstraído para o cliente ter mais facilidade no uso desse produto. Então as vantagens é que, como eu disse, abstrai para o código cliente a definição das composições que se encontram dentro de um objeto complexo, ali as classes filhas, as classes netas, né, as collections. Então ele dá valores, né, para elas, padrão muitas vezes, e de acordo com a necessidade do uso, que o diretor tem essa inteligência, provê controle durante o processo de construção do projeto e separa em pequenos passos a construção de objetos complexos. Então isso tudo facilita a vida e o reuso do código. A desvantagem é que não é um método simples de se trabalhar. Você tem que criar um número maior de artefatos antes de você poder começar a utilizar, instanciar o seu objeto complexo pelo código do cliente. Então, inicialmente, dá um trabalho extra. Então, por ser uma implementação complexa, pode não ser útil em todas as situações. Você realmente vai ter que ter a sabedoria de ver como que é o objeto que você tem que trabalhar, se vale a pena criar um builder para ele, se vale a pena criar todos esses artefatos, né, o diretor, a interface, o builder concreto, os builders concretos, se vale a pena todo esse trabalho extra. Então precisa de bastante sabedoria aí na implementação. Aqui estão algumas referências, né, artigos e vídeos que foram utilizados, e agora vamos deixar tudo claro através de uma demonstração prática. Essa demonstração vai consistir em uma situação problema, onde vai ser explicado um problema complexo que requeriria o uso do Builder Pattern para a instanciação do objeto desejado pelo problema, e depois vamos mostrar em código e funcionando como que foi implementada a solução utilizando o Builder Pattern para essa situação problema. Então vamos primeiro demonstrar uma situação problema. Então aqui é um sistema de agendamento de quadra de tênis. Então o sistema vai criar um novo agendamento, que é um objeto, né, do tipo agendamento, que é chamado de booking lá na classe que eu criei. E aí, esse agendamento ele pode ser de três tipos de compromisso que utilizariam a quadra de tênis. Existe o agendamento individual, né, uma atividade individual de quem agendou. Existe um agendamento de coaching, onde vai estar sendo contratado a quadra e um coach afiliado à quadra de tênis. E também existe um terceiro agendamento, que é para membros VIP, que são compromissos mais especiais, né, requerem todo um cuidado especial. E o sistema tem que gerar notificações automaticamente para todos os interessados em cada um desse tipo de agendamento. Todas as pessoas afetadas que precisam saber que foi feito um agendamento precisam ser notificadas. Então vai ser criado um objeto do tipo notificação que tem todas as informações necessárias para finalmente notificar as pessoas. Então, quando um agendamento é individual, existem duas pessoas que precisam ser notificadas. Uma pessoa da segurança e um membro o membro é o próprio usuário que realizou o agendamento, né? O autor do agendamento precisa também ser notificado daquele compromisso novo. Quando é um agendamento de coaching, você vai ter que notificar o pessoal da segurança, o membro, e o coach também precisa receber uma notificação com essas informações do agendamento. Quando você agendou para membros VIP, aí a segurança, o membro e o coach vão receber a notificação, mas o gestor do lugar também precisa receber um e-mail para que ele possa preparar o ambiente para esse tipo de ocasião. Só que, para complicar ainda mais, cada um desses destinatários das notificações recebe notificações e espera notificações de um jeito próprio. Por exemplo, o segurança receberá notificações apenas por SMS. O membro, ele quer receber as notificações por SMS e por e-mail. O coach vai receber também por SMS e por e-mail. E o gestor do lugar vai receber o SMS vai receber a notificação apenas por e-mail. Então, para cada uma dessas situações, o sistema tem que ter a inteligência de saber
como que vai ser a notificação, porque ela vai ser diferente para cada um deles, o texto, mas também a maneira de notificar vai ser diferente de acordo com cada um deles. Lembrando que é um grupo de pessoas que vai ser notificada, né? 2, 3 ou 4 pessoas vão ser notificadas de acordo com cada tipo de agendamento. Então, o objeto final, assim, o produto que a gente falou ali no diagrama vai ser a notificação já com tudo configuradinho, dizendo ali quando você cria um agendamento, quais são as pessoas que vão receber notificação e como elas vão receber. Tudo isso tem que ser instanciado no momento em que a notificação for criada, para que assim possa ser chamado um método de notificar. Então vamos ver como ficou a solução conceitual aqui no diagrama de classes para isso. Sem entrar ainda no mérito do Builder Pattern, só a estrutura de classes que automatizaria esse trabalho, tá? Começando aqui pelo Booking. O Booking é um objeto simples, né? O agendamento. Ele só tem o tipo, né? Que vai determinar se é pessoal, se é coaching ou VIP. O ID do próprio autor do Booking, do agendamento. E o data do evento. E aí vai ter um método save que vai registrar esse booking no banco de dados e vai notificar a aplicação de que foi realizado com sucesso o booking. E aí, depois que é feito a gravação do novo agendamento, vamos precisar criar um objeto do tipo notificação, que é a notificação tem uma lista dos stakeholders, ou seja, de todas aquelas pessoas, de 2 a 4 pessoas que precisam ser notificadas, e vai ter também o booking, né, um objeto do tipo booking que ela compõe, que vai poder dar as informações para notificações e tudo mais. E aí ela tem as ações, né? Ela tem o construtor notification, que recebe o booking quando ela é instanciada, mas ela também tem um método principal aqui, o método notificar. O método notificar, ele vai realizar a ação final que a gente deseja, fazer as notificações acontecerem. E aí, falando dessa lista de stakeholders, foi criada uma estrutura a partir da interface Personal Notification, né? Ou seja, aqui essa interface dita que todos os destinatários possíveis de notificação precisam ter um texto para notificação e precisam implementar esse método de enviar notificação, porque vai ser diferente para cada um dos 4 possíveis destinatários. Então, aqui nós temos as classes de tipos de notificação. Por exemplo, a notificação de segurança tem só o SMS, porque ele não trabalha com e-mail, e ela implementa aqui como vai ser essa notificação. O membro e o coach têm SMS e e-mail e implementam também como vai ser essa notificação, como vai ser enviada. E por último, o gestor recebe só o e-mail, tem a propriedade e-mail e também implementa, recebendo sempre o objeto booking com as informações concernentes à notificação. Também implementa o método de enviar notificação. Então, nem entramos ainda no mérito do Builder Pattern, só estamos implementando a solução, a estrutura de classes para isso. Então, vamos ver como ficou codificado esse trabalho das notificações, começando pelo Booking. Né? Temos aqui as propriedades, temos aqui o método Save, que vai salvar no banco, e avisar o aplicativo de que foi realizado com sucesso. Aí nós temos a notificação de membro, tem aqui SMS e e-mail, né? Aqui ele pergunta qual é o tipo, e aí ele manda uma mensagem para a tela de que foi enviado o SMS e o e-mail. Todas as outras seguem essa mesma estrutura, certo? Por exemplo, o gestor tem só o e-mail, e aqui ele implementa a notificação, escrevendo na tela como que ela está sendo notificada. Temos aqui a interface, né, que eu falei, que determina como que vai ser todas as notificações. O pessoal da segurança, que recebe apenas por SMS. Certo? E lembrando que essas informações, como o número de SMS, vai ser obtido através de um serviço. Olha só, o Notification Service retorna do banco qual é o número de telefone, né, qual é o e-mail do manager, aqui no caso da notificação do gestor. No membro, aqui ele passa o ID do membro para poder saber qual é o SMS e e-mail daquele membro que está agendando. Tudo isso para a notificação ter essas informações, né? Para quem que eu vou mandar? Tudo isso está automatizado e a gente chama um serviço para isso.
Então aqui nós mostramos aquela estrutura de classes, né? Personal Notification e por último, claro, o objeto produto, a nossa notificação. Tem uma lista, né, de Personal Notifications, que chamamos de stakeholders, armazena o booking, que é recebido no construtor dela, quando ela for instanciada, e por último, temos aqui o método principal. O Notify, ele vai pegar cada uma dessas notificações, são de 2 a 4 notificações, né, de acordo com o tipo do booking, e vai acionar para cada uma desses stakeholders o send notification, lembrando que vai ser realizado da maneira que cada um deles definiu quando implementou essa interface personal notification, o método send notification, passando o booking como parâmetro. Então, está tudo pronto para o seu cliente poder chamar. Mas se nós fôssemos instanciar toda vez a notification na mão, nós teríamos que fazer a lógica para descobrir quais seriam os stakeholders, popular essa lista, precisaríamos passar o booking. Então, tudo isso daria muito trabalho e geraria muitos ifs para poder saber qual é o tipo. Então, para poder instanciar a notificação em pouquíssimas linhas, a gente realizou a construção de builders para a notificação. Os builders vão ter toda a inteligência de saber como que deve ser instanciado a notificação, quais são os stakeholders e em que casos devem ser chamados cada um deles. Então vamos entrar agora na construção dos builder patterns. Então, as classes que implementam o pattern do builder. Então vamos ver aqui no nosso diagrama de classes como que ficou essa construção. Então nós vamos ter uma interface de notification builder. Através dessa interface a gente sabe que cada um dos builders que vai devolver essa classe tem que implementar tem que ter a propriedade de booking, que é importante para fazer as notificações. Tem que ter um método que vai construir aquela collection de stakeholders, vai poder criar os stakeholders e precisa também devolver um objeto do tipo notificação, que é o produto final desse builder. Então aí nós criamos 3 builders porque são 3 situações diferentes de construção. O evento de coaching, o evento individual e o evento VIP. Então todas elas são iguais, olha só. Elas implementam tudo que foi definido pela interface builder, só que cada uma do seu jeito diferente, já que cada evento tem requisitos diferentes para a notificação. E por último nós temos o Notification Director, que ele vai criar um builder de acordo com o tipo e vai no final acessar esse get notification das classes builder para poder devolver para o cliente a notificação. Não sei se ficou claro olhando o diagrama de classes, mas vamos ver aqui como foi implementado. Eu espero que fique muito claro como vai ser feito essa estrutura de builders. Então, começando aqui pelo Notification Builder, né? Ele é uma interface que não define nada, só que vai ter o booking e vai ter esses métodos para construir a lista de stakeholders e para devolver a notificação, o produto final. E aí nós entramos nos builders propriamente ditos. Então, o builder ele começa recebendo um booking, né, quando ele é instanciado, e criando uma notificação aqui do tipo de nome N. Então, assim, quando ela é instanciada, o N já recebe ela já instancia a notificação, passando isso no construtor da notificação, e já fala, olha, cria uma nova lista de stakeholders. Quando o diretor chama o método buildStakeholders aqui, ele vai adicionar os stakeholders daquele tipo de situação. Então, como a gente está trabalhando no builder do tipo individual, a gente só vai acrescentar a segurança e o membro. E no fim das contas, a classe builder devolve o N, né? Essa notificação que a gente teve construindo durante todo o funcionamento desse builder. Devolve ele pronto. Então, nós temos o individual, temos o VIP. O VIP tem os 4, olha só a diferença, certo? Temos o coaching, que tem só o membro e o coach, certo? E esqueci também o pessoal da segurança, certo? O que importa é que quando for instanciada a classe Notification através do diretor, que vocês vão ver agora, já vai estar prontinho através desse build stakeholders aqui,
todo mundo que vai receber as notificações. Então é só disparar usando o método send, que eu mostrei lá na classe notificação, olha só. Então isso já vai estar terceirizado aqui pelas classes de builder. E agora o cara que faz a mágica acontecer é a classe diretora, que a classe diretora vai ser a classe que é chamada pelo código cliente, certo? Então, olha só. A classe diretora tem um objeto do tipo notification builder, né? Um builder qualquer dos 3 tipos. E aí, quando você instancia o diretor, você já passa o booking. E o booking vai perguntar, o diretor vai perguntar para o booking, qual é o seu tipo? É tipo 1, que é individual? Então, o nosso builder vai ser individual. É 2, então vai ser coaching. É 3, então vai ser VIP. E aí você tem aqui já definido qual vai ser o seu builder. E depois você simplesmente passa o booking para o builder e chama o método build stakeholders, que já está definido aqui nos 3 qual vai ser essa coleção de stakeholders. Então você tem aqui no builder o booking, os stakeholders, e então você simplesmente, finalmente, chama o getNotification para devolver esse objeto do tipo notification, né, que foi criado internamente dentro de cada builder, olha só, que é o N aqui. Você devolve ele para o código cliente já pronto, já populado, porque você já passou tudo aqui. No próprio construtor do diretor, você já alimentou esse builder, esse objeto notification, você só está devolvendo ele para o cliente. Então, assim funciona o builder pattern. Vamos ver como que seria um código que acessa. Eu criei um aplicativo console no C Sharp, que primeiro ele tem um formuláriozinho, que é para o usuário digitar o novo tipo de agendamento, o novo agendamento. Então ele digita o tipo, o ID do usuário que está agendando e a data do agendamento. E aí, depois que ele recebeu, ele dá um save nesse booking, cria ali um objeto do tipo booking chamado B, e depois que ele faz o save, ele fala assim, tá, agora que eu salvei, eu preciso enviar as notificações. Então ele instancia o diretor, passando esse booking que foi recém-criado pelo usuário. E aí ele fala assim, o diretor, quando ele é instanciado, ele já chama esse construtor que já popula todo o objeto notificação, né, do jeito que a gente deseja. Então, o que o cliente precisa fazer é só criar uma notificação recebendo o getNotification do diretor. Já está tudo pronto, já está tudo instanciado. Então, ele só chama o método notify aqui, se assegurando de que vai ser tudo que foi configurado no objeto notificação vai ser notificado, todo mundo, de acordo com o tipo do booking que ele acabou de criar. Já está tudo abstraído. Em 3 linhas de código você cria e notifica através do seu objeto notificação. Então, vamos dar uma olhada se está tudo certo aqui, primeiramente na notificação. Certo? E vamos só realizar uma correção aqui. Agora que a gente se certificou de que os serviços estão corretos, vamos rodar a aplicação, mostrar na prática a criação e o uso do objeto de notificação. Tem que aguardar um pouco, porque está demorado aqui, para fazer a compilação do projeto. Ok. Abriu o nosso console. Vamos aumentar o console para que a gente possa ver as notificações sendo geradas em maior número. Então, ele está mandando digitar um novo tipo de agendamento. 1 é individual, 2 é coaching, 3 é VIP. Vamos começar com o agendamento individual para o usuário de ID 1. E a data de agendamento, uma data arbitrária aqui para demonstração. Ok. O agendamento do membro 1 foi salvo com sucesso. Aí ele manda, lembra que quando é individual é segurança e membro, né? A segurança recebe o SMS no número da segurança retornado pelo banco. Acabou de agendar um tipo individual no dia tal. Aí manda SMS e e-mail para o membro 1, através do seu número e do seu endereço de e-mail.
E aí muda o texto, né? Você acabou de agendar um evento de tipo individual no dia 23/12/2015. Então, as notificações mudam para cada pessoa que recebe, né? Então, vamos agora fazer uma do tipo coaching. Quem vai receber vai ser o membro, o coaching e o segurança. Então, digita ali o usuário 2, a data arbitrária também. E, vamos ver, foi enviado SMS para o membro 2, para a segurança, né? E para o coach. Como podemos ver aqui, o coach e o membro recebem e-mail SMS, a segurança recebe apenas SMS. Vamos então testar o tipo 3, membros VIP. Para o usuário 1, data de agendamento 2017. Foi enviado SMS para a segurança, foi enviado e-mail e SMS para o membro 1, através do seu endereço de e-mail e seu número de telefone, foi enviado SMS e e-mail para o coach, e finalmente foi enviado e-mail para o gestor do lugar, que é um evento VIP, através do seu e-mail de manager. E aí o texto sempre diz, né, o membro de ID tal acabou de agendar um evento do tipo tal, no dia tal, conforme o booking que a gente criou. Então nós estamos vendo que está toda essa inteligência de saber quem que vai receber, como vai ser as notificações, né? Como que deve ser criado esse objeto de notificação que faz o método sendNotification, tudo isso está abstraído para o código consumidor, para o código chamado de código client. Afinal, aqui no programa, a gente fez isso, toda essa inteligência de saber notificar as pessoas certas no momento certo, em 3 linhas de código. Só dá um new no director, chama o método de devolver o produto e usa o produto do jeito que você precisar. No caso, a gente só precisava do produto para executar o método notify. Quem faz tudo isso aqui é o diretor. Ele está com a inteligência de dizer quem é quem em cada caso. Se, por exemplo, eu quiser mudar as regras do jogo e dizer que no evento VIP a segurança não precisa saber, é simples. Eu simplesmente deleto isso aqui e pronto. Eu não precisei me preocupar aqui no programa com esses pormenores. Afinal, já está tudo abstraído. Então aqui a segurança não recebeu nenhuma notificação. Então essa é a vantagem de se usar o Builder Pattern. Você pode mudar as regras do jogo. Vamos dar mais uma olhada aqui na estrutura, né? Criamos a classe que diz que deve construir os stakeholders e que tem que ter um booking. Os Concrete Builders nós criamos 3 tipos diferentes, um para cada situação de agendamento. O produto é o agendamento, a classe de notificação. E o diretor é quem decide qual vai ser o Concrete Builder utilizado para cada vez que for criado um booking. Essa é a estrutura do projeto Builder, essas são as vantagens. Espero que tenha ficado claro.